porque jogando na altitude, o Palmeiras tem totais condições de vencer lá. Você viu o São Paulo pode vencer lá. O Palmeiras é um time ainda melhor do que a LDU, do que o Flamengo é em relação ao Racing, na minha opinião. Ele vai usar o esquema com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros? Acredito eu que vão ser 2 zagueiros, assim como ele jogou contra o Flamengo. Rapaziada, e a mídia esportiva foi direta e reta nessa análise do primeiro jogo aí entre LDU e Palmeiras lá em Quito, na altitude, né? Palmeiras sobe para enfrentar aí a LDU, que já eliminou o Botafogo, já eliminou São Paulo, então o Verdão tem que estar de olhos abertos aí. Mas o Felipe Melo, o André Rizek, o Eric Faria, lá no Seleção Sport TV, foram sinceros e mandaram a real sobre esse confronto aí. Vocês vão querer ver a opinião deles nessa análise pré-jogo, enfim, projetando esse jogo. A análise deles tá brilhante, beleza? Então vocês vão querer ver, pessoal. E no final do vídeo também tem o Veloso falando a respeito desse jogo aí. E o Neto também opinando, deixando a opinião dele, tendo que admitir que o Palmeiras, né, é muito melhor, mas obviamente tem que ficar esperto, né, pessoal? Enfim, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Que começa hoje a batalha contra a LDU. O primeiro jogo é na altitude de Quito e de lá o Renato Peters traz as informações. Salve, salve, meus amigos do Seleção Sport TV, tudo bem? Falo aqui de Quito, no Equador, em frente ao hotel do Palmeiras. Aqui tá tudo pronto, tudo preparado para esse jogão de bola. Palmeiras na semifinal da Libertadores, tentando mais uma vaga em final. Quem sabe o Tetra vem aí, grande expectativa, pelo menos do lado da torcida é grande. Os jogadores mais naquele esquema de calma aí, devagar, é um jogo por vez. Bom, ontem o Abel Ferreira comandou um treino lá no CT da seleção equatoriana para definir o time, né? Eu acho que ele não tem mais dúvidas, ele já tem esse time na cabeça, as dúvidas são nossas, né? Ele vai usar o esquema com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros? Acredito eu que vão ser 2 zagueiros, assim como ele jogou contra o Flamengo. Mas aí, outra questão, o Bruno Fux vai ficar na equipe ou o Murilo volta? Essa é uma dúvida, ao lado do Gustavo Gomes, né? O Bruno Fux foi muito criticado depois da partida contra o Flamengo, mas o Abel não costuma fazer mudanças assim por causa de falhas de jogadores. Mas a ver. Olhando aqui para a escalação, provável escalação do Palmeiras, no meio você tem o Aníbal Moreno e o Andreas Pereira, não deve mexer. Lá na frente o Maurício e o Felipe Anderson. E mais à frente ainda adiantados, Flaco Roque, já virou um nome só, né? 2 jogadores que vêm se entrosando muito bem e vêm fazendo gols. Os números são impressionantes. O Flaco tem 23 gols e o Vitor Roque tem 17. E essa dupla começa para valer como titular num jogo de Libertadores. Foi lá no Peru contra o Universitário, 4-0. Foi a primeira vez que eles jogaram como titular e dali então nunca mais saíram do time do Abel Ferreira. E nessa época, né, nesse jogo especificamente, surgiu até uma figurinha na internet que eles pareciam muito, lembravam, né, Bebeto e Romário. Eu estava nesse jogo, perguntei aos dois e eles disseram o seguinte: calma, os caras são muito grandes, não é bem assim, mas o fato é que há muita cumplicidade entre esses 2 jogadores e isso está se traduzindo em gols, o que é excelente para o torcedor palmeirense. Olha só, a LDU, né, lembrando que eliminou 2 brasileiros dessa competição, o Botafogo e o São Paulo. E ganhou os jogos de ida e de volta, ou seja, é um adversário grande, é um adversário forte, está bem aqui no campeonato equatoriano. E a gente tem a palavra agora do lateral Piquerez. Vamos ver o que ele disse sobre a altitude, né? O Palmeiras vai jogar a 2.850 metros acima do nível do mar. E também sobre a LDU. Fala, Piquerez, aqui no Seleção. Um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. Um time muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros. E nada, vai ser um grande confronto, espero que a gente saia vitorioso. Então é isso, o Palmeiras está preparado para essa partida. A gente vai estar aqui acompanhando, trazendo todas as informações ao longo da programação. Só lembrando os números da LDU, hein? Nos últimos 5 jogos aqui no Campeonato Equatoriano, 4 vitórias e 1 empate. Thiago Nunes, brasileiro Thiago Nunes é o treinador. Está sendo tratado aqui, meus amigos, como um rei. Você abre o jornal, todo mundo falando muito bem do técnico da LDU que conquistou essa vaga, né, na semifinal.
E eles falam muito por aqui das eliminações dos brasileiros. A ver agora como vai ser contra o Palmeiras. Eu sei que vai ser jogo grande. Volto com vocês aí no Seleção. Obrigado, Peters. Vamos colocar a escalação do Palmeiras com as dúvidas que temos para o jogo de hoje. No gol, não tem o Everton. O Carlos Miguel tem jogado no lugar do titular. A gente colocou essa dúvida do Murilo porque o Bruno Fux fez uma atuação ruim domingo contra o Flamengo. Ele mantém o Bruno Fux, ele muda a posição do Bruno Fux, volta o Murilo. Igualmente o Aníbal Moreno. Jogou mal domingo, perdeu a bola que originou. Não vem jogando bem o Moreno. Não vem jogando bem. De resto, eu acho que são os 3 pontos de atenção, na minha opinião. Eu acho que se o Moreno tivesse um pouquinho melhor, eu até desconfiaria que ele adiantaria o Andréas para o lugar do Maurício e jogaria com 2 volantes mais fortes. Até por conta da altitude, do jogo que se impõe, que é muito físico. Com o Fux junto? Não, com o Murilo. Os dois. Ou o Fux de zagueiro, enfim, não sei, mas eu digo, botaria Moreno e Martínez de volantes e adiantaria o Andréas para jogar na do Maurício. Ah, não, Murilo e Fux. Aí eu não sei, aí ele vai escolher um zagueiro. Sacrificaria Anderson ou Maurício. Sacrificaria o Maurício, eu acho. Possibilidade. Eu acho Eu não descartaria isso. Eu acho o Fux um jogador melhor com bola no pé do que o Murilo. Porém, eu acho o Murilo muito mais zagueiro, passa muito mais confiança. E também é um cara que faz gol. Para esse jogo, eu iria de Fux, porque jogando na altitude, o Palmeiras tem totais condições de vencer lá. Você viu o São Paulo pode vencer lá. Então tem totais condições de vencer o jogo lá, mas precisa ter posse de bola. Não pode ficar correndo atrás do adversário. O jogo na altitude ele é muito traiçoeiro, né? Muito traiçoeiro. É por isso que precisa de ter posse de bola e você precisa de um zagueiro que, de repente, melhor tecnicamente. O médico da mesa é o Eric, cara. Mas... Não, eu não, tá maluco. Mas a altitude a gente respeita, né? Justamente por isso. Um jogo como esse, aí sim você tem que conversar com o jogador, aí sim você tem que sentir com o cara. Então, assim, a diferença técnica do Palmeiras para a LDU é maior do que a do Flamengo para o Racing, na minha opinião. Bem, né? O Palmeiras é um time ainda melhor do que a LDU, do que o Flamengo é em relação ao Racing, na minha opinião. Acho que a altitude aproxima? Não, então, aí é o que eu ia falar. Eu acho que a altitude, ela encurta um pouco esse caminho exatamente por isso. E a altitude, ela te faz um jogo muito traiçoeiro. Por exemplo, o Felipe falou, o São Paulo estava jogando bem contra a LDU. Estava 1-0 a LDU, mas o São Paulo estava jogando. Dava a impressão até que chegaria a um empate. Mas teve oportunidade. Aí, uma falha, exatamente. Tomou o gol. Mas não foi falha de altitude, né? Mas ajuda, mas você perde um pouco da concentração. Quando é que a gente vai superar? Da bola? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Palmeiras é um time muito mais decisivo e tem jogadores muito mais decisivos que propriamente o São Paulo. Se tiver oportunidade lá, o Vitor Roque tiver oportunidade, o Flaco Lopes tiver oportunidade, eles vão fazer gols gol. lá. Exatamente. A fase que o Roque e o Flaco estão. Exatamente. Por isso que eu acho que eles vão ter oportunidade e eles vão matar o jogo. Agora, precisa ter posse de bola. Porque se você ficar correndo atrás... o problema na altitude não é você correr, é você parar de correr. Você dá um pique, quando você está correndo, tá beleza. Quando você para de correr, é que você vai puxar o ar, não tem. O problema é dar o segundo, né? Exatamente, é o segundo. Isso é bem complicado. E você tem um Vitor Roque, que ele é bom nisso. Ele faz um facão, acaba de fazer um facão, faz outro facão, movimenta atrás de movimento. Vai ser um pouco mais difícil. A não ser realmente que seja um fenômeno. A não ser que seja o Fabrício Bruno, que falou que não sentiu nada na altitude quando jogou. Então, assim, tirando isso, é bem complicado. É bem complicado e eu falo isso de... Eu joguei lá. Eu joguei lá e realmente é bem complicado. Por isso você tem que ter posse de bola. Você não pode deixar os caras gostarem do jogo, te pressionar. E eu acho que o Palmeiras vai fazer Normalmente, isso. Normalmente, o gramado do Casablanca é sempre muito bom. Não é um ambiente hostil. Vai encher o estádio e tal, mas não é um ambiente hostil de aquela coisa de caldeirão, como é, por exemplo, o El Cilindro ou outros estádios na América do Sul. Não é. Já estive lá algumas vezes, fiz final lá e não... Assim, a torcida é legal e tudo, mas não é mas aquela... Não tem aquela pressão externa. Não tem aquela pressão. É a altitude. A questão é a altitude. E o bom trabalho do Thiago Nunes, que eu acho que precisa ser dito. Sem dúvida. Ele melhorou muito o time. Mudou completamente. A LDU estava no grupo do Flamengo na primeira fase e passou em primeiro lugar. Conta pra nós aí qual é a perspectiva de público e a força da torcida do LDU que tem que vencer o jogo hoje. Porque se não vencer, e pra mim o Palmeiras ganha os 2 jogos, tá bom? Qual a ideia hoje, o que a torcida de Thiago Nunes, o que pensar desse jogo aí?
Então, como eu acabei de dizer, craque, 32 mil ingressos foram comercializados, apenas 600 foram vendidos para a torcida do Palmeiras. Eu ainda não encontrei muitos palmeirenses na cidade. A torcida da LDU está preocupada porque o goleiro da LDU, né, o Gonzalo Vale, está fora da temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho. Mas o Alexander Domingues é o substituto e tem fama de pegador de pênalti. Então, o torcedor está apostando todas as fichas nele, assim como os palmeirenses estão apostando no Carlos Miguel. Uma provável escalação, craque, tem Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Andrés Pereira e Maurício Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. A maior dúvida está na zaga. Será que ele vai de Bruno Fux, mesmo depois da atuação para o Flamengo? Ou vai de Murilo? Ou vai de 3 zagueiros? O que será que ele vai armar aí na altitude, craque? Aqui ao vivo. Ela fez uma pergunta para você. Eu acho que ele vai de Murilo, viu, Tati? Acho que ele vai de Murilo. Acho que vai de Murilo hoje. Fux não foi muito bem lá. Acho que vai de Murilo. Tem essa dúvida. Leva. Eu não tô conseguindo ouvir o craque, né? Mas tô esperando. Peraí, Tati, desculpa. Desculpa, Tati, só segura. Pra mim o Murilo tem que jogar, mas talvez ele jogue com 3 zagueiros, não? Então, tem essa possibilidade aí. Mas o Palmeiras fez um treino ontem no CT da Seleção Equatoriana para se ambientar à altitude. São 2.850 metros, né? Só que o técnico Abel Ferreira não definiu o time. Ele vai definir antes da bola rolar. O provável equipe que eu passei aqui é a mesma, né, que atuou na derrota contra o Flamengo no Maracanã. E você estava falando da arbitragem agora há pouco, craque. A arbitragem hoje é toda argentina, viu? Rodrigo Paz Delgado é o nome do estádio. Toda a Argentina, Veloso. É Facundo o nome do árbitro, se eu não me engano. É Facundo Telho, o nome dele, que vai para o jogo. Eu também achei estranho. Quando você tem um bota outro equatoriano. Você tem bota colombiano. Pô, né? Os caras vão botar argentino. Que tem um argentino, vamos lembrar, né? Do outro lado da Libertadores, na outra semifinal. Então é um absurdo, cara. Começou a choradeira já também. Começou o quê? Não tô chorando, tô dizendo que é estranho. Poderia ser uma outra opção. Pra terminar, Tati, pode falar o que você quiser, meu amor. Não, craque, então, o Palmeiras está há 25 jogos aí sem perder para times estrangeiros na Libertadores, vem de 5 vitórias consecutivas atuando como visitante, mas a LDU não perdeu jogando em casa nesta edição da Libertadores e eliminou São Paulo e Botafogo, então tem que tomar cuidado. Mais um giro aqui rapidinho, antes de eu me despedir de você. Aqui, craque, eu ainda não consegui descobrir direito, porque tem um pessoal que... O Palmeiras é favorito nos 2 jogos, para você, Wagner, Fernando ou Veloso? Porque o Palmeiras, inclusive, para jogar como visitante, o Palmeiras está invicto, né? 100% jogando nessa Libertadores como visitante. Ganhou 5 jogos fora de casa, vai jogar hoje na altitude, mas não tem sentido esses problemas aí da altitude, tem jogado bem e, para mim, ganha hoje por 3-0, já dá um passo aí para chegar a mais uma final com o Abel. Seria a terceira, hein? Se o Abel chegar mais nessa final, será a terceira em 6 competições que ele disputou até aqui. Pra você, e o Carlos Miguel, Veloso, o que você pensa? O Carlos Miguel estreou, né? Não teve muita coisa. Estreou bem pra caramba. Não tinha muita coisa pra fazer, né? No primeiro tempo foram 3 bolas no gol, entraram as 3, mas pênalti, bola na cara Já dele. entrou 3 bolas no seu gol já, Veloso, quando você era goleiro? No gol? Já. Faz parte da vida, né, Veloso? Mim, Palmeiras favorito, não vejo essa facilidade toda que o Veloso vê. Acho que vai ser um jogo complicado. É o problema dele, né? Vai ser um jogo complicado. Ele vai procurar marcar, não vai marcar com bloco lá em cima, vai se defender, tentar se defender muito bem. Mas o Palmeiras favorito, eu acredito que quero que o Palmeiras perca, mas o Palmeiras vai ganhar. Pra você, Rosinei, a força do Palmeiras tá na defesa, no meio-campo, no ataque e no Abel Ferreira, e tudo. Tá eu acho que é um conjunto, né, craque? É o conjunto. Desgraça de time, velho. Um time bem treinado, um treinador experiente, conseguiu, né, de fato, encontrar um modelo de jogo para sua equipe. E o Palmeiras também é favorito. Eu acho que vai ter, sim, um pouquinho de dificuldade, principalmente jogando na altitude. O time do LDU é um time que marca a linha baixa, jogadores muito fortes, que não desiste em nenhum momento das jogadas. Então, acho que vai encontrar um pouquinho de dificuldade, mas vai passar, sim, para a final. Eu acho que o Palmeiras vai. Bom, Nação Palestrina, tem informação importante de mercado para vocês aqui no final do vídeo. Uma informação que chega a respeito de Vitor Roque, pessoal, porque o pessoal tá de olho no Vitor Roque. Os clubes
principalmente europeus, pessoal, estão de olho no Vitor Roque. O Tigrinho tá chamando atenção aí. Então, informação importante para vocês aqui no final do vídeo é o seguinte: informação aqui publicada no X, beleza? Pelo Gustavo Terini, beleza? @Gustavo Terini aí. Ele publicou aqui, pessoal, a informação sobre o Vitor Roque, segundo a informação da Raíssa Simplício, jornalista, repórter da Placar, da Gol também, enfim. Olha só a informação, pessoal. Segundo Raíssa Simplício, Tottenham e Chelsea monitoram de perto Vitor Roque, pessoal. Os clubes fizeram consultas informais ao staff do atacante e podem apresentar propostas na próxima janela de transferências. O Palmeiras, porém, não pretende negociá-lo e o próprio jogador quer permanecer para manter ritmo e seguir na briga por uma vaga na Copa do Mundo, né, pessoal? Então essa é a informação, pessoal, de olho aí no Tigrinho, Tottenham e Chelsea monitorando de perto, fazendo consultas já ao staff do Vitor Roque, né? Nada impede também que eles façam consultas diretas ao Palmeiras também, né? Enfim, pessoal, o Tigrinho tá jogando muito, né? Tá mostrando um futebol de alta qualidade, juntamente com o Flaco também, né? A sua dupla de ataque ali, o time do Palmeiras muito bem. E a dupla Flaco-Roque principalmente vem chamando muita atenção, né? E o Tottenham e o Chelsea já fazendo consultas aí pelo Vitor Roque. Mas vocês conferiram aí a informação, o Palmeiras não vai liberar ele assim facilmente. No último vídeo que eu postei aqui no canal, não sei se vocês conferiram também, eu passei a notícia no final do vídeo para vocês com relação ao planejamento do Palmeiras, né, para 2026. E nesse planejamento o Palmeiras não pretende liberar o Vitor Roque, não pretende liberar seus principais jogadores, principalmente o Vitor Roque, né? Então, a informação, vocês conferirem no último vídeo, acessa lá o último vídeo, confere lá a informação. A informação é que o Palmeiras, ele só libera o Vitor Roque em caso de uma proposta totalmente recusável, né? Uma proposta estratosférica, pessoal. Então, se chegar uma proposta absurda pelo Vitor Roque, o Palmeiras aceita. Mas, caso contrário, se for uma proposta, né, razoável, uma proposta meia boca, o Palmeiras não vai liberar assim tão facilmente, né, pessoal? Então, isso de certa forma tranquiliza a nação alviverde aí, todos os palmeirenses, que o Palmeiras não vai liberar assim a custo baixo, né, o Vitor Roque, né? Mas fato é que os europeus estão de olho aí no Vitor Roque, né? Mas enfim, essa informação queria estar passando para vocês. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like, pessoal. O like é importante, ajuda demais o canal. Então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, porque assim você fica antenado por dentro de tudo que tá acontecendo com o Palmeiras, beleza, pessoal? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. E eu fui.